Olá tropa, tudo bem com vocês? Eu sou o Shima Dark e eu quero fazer uma pergunta pra você. Já assistiu JoJo's Bizarre Adventure? Sim, cara, esse é o anime que todo mundo do Twitter odeia porque sempre tem um arrombado que posta alguma coisa dizendo alguma coisa de Jojo e fala que é uma referência a isso. Eu sei que você conhece. Eu sempre tô lá. E hoje não é muito diferente disso, né, cara? Porque nós vamos finalmente falar sobre JoJo's Parte 1, Platinum Blood. Ou seja, se você não viu essa parte, por favor, vai lá assistir JoJo's e depois volta nesse vídeo pra entender um pouco mais de coerência sobre essa parte. Porque desde essa parte até a parte 8 é sempre confuso, né? Tem bizarro o nome que você esperava, né, meu amigo? Muito bem, depois de ter explicado tudo isso, só vamos. A nossa história começa na Inglaterra em 1880, hoje que nós vemos um vagabundo, pobre coitado, roubando um senhor rico. Esse cara é conhecido como Dario Brando. Ele estava roubando até porque a carroça caiu e viu que a mulher dele tinha morrido. E daí, quando que ele decidiu acordar, teve que enganar o cara. E como é que se chama esse cara rico, meu amigo? Bom, se chama George Joestar I. Ah, então ele que é o Jojo? Não, calma, vamos por parte, né? Ele acaba explicando pro cara rico que a mulher dele morreu, mas o pedido dele tá salvo e ele foi que salvou a gara. 命を救ってくれた礼をしたい。また気を失う前にあなたの名を聞かせてほしい。こいつ俺を命の恩人と思ってるようだな。このバカめ。 Ele só tá enganando ele, só pra roubar ele depois. E assim o Jorge fica agradecido pro cara enganando ele e se passa um time skip. Isso a gente é apresentado ao nosso querido protagonista chamado Jonathan Joestar, ou mais conhecido como abreviado por seu pai, Jojo. 父さん行ってきます。気をつけるんだぞ、ジョジョ。 行くよ、何？ A gente também não é só apresentado a ele, a gente é apresentado para outro cara que se chama Jill Brando. E essa pessoa é filha do cara que era vagabundo. A gente é apresentado para a história de vida dos dois. O John é o cara rico, tenta sempre defender os outros. E o Jill sempre é o cara vagabundo que tenta se vender a si próprio. Ele é tão vagabundo que ele mata o próprio pai usando drogas. Sim, ele matou o próprio pai porque o pai dele disse que a família rica ia abrigar ele caso que aconteça alguma coisa com o Dario. E aconteceu. O Jill matou ele só para poder se abrigar na família e dominar os Joestars. Por isso, ele é abrigado pra lá, tudo mais. Acontece essas brigas com o Jonathan não vai com muita cara dele. Ele dá o chute na cara do cachorro. Ele rouba a namorada dele, daí muda ele, faz um monte de merda. Daí, quando que eles finalmente vão se enfrentar, rola que é a treta. Onde que eu considero a treta mais pé no chão de Jojo. E olha que essa é mais pé no chão mesmo. Mas o que acontece? Nessa luta, eles acabam derrubando uma máscara de pedra. E essa pedra acaba se ativando por causa do sangue do Jill. Mas daí, antes deles estivessem falando alguma coisa, acabou chegando o pai dele, que acabou parando a luta. Depois dessa luta, o Jill ficou tão arrasado que decidiu matar o cachorro dele. Sim, ele matou o cachorro do Jonathan. Filha da... Na verdade, o Jonathan não sabia até agora, mas ele sabe na cabeça dele muito bem que foi o Jill. E isso fica ainda mais triste quando a gente descobriu que no mangá tem um background do cachorro salvando o Jonathan quando ele era criança, então acaba deixando a morte do cachorro mais comovente do que o normal humano. O Jill é vagabundo, ele vai matar qualquer um. あまりにひどい亡骸だったので、お前には見せずに埋葬したよ。警察が言うには、おそらく番犬が邪魔な盗人の仕業だろうということだ。Acontece um time skip e a gente tá em 1888, onde que o Jonathan e o Jill estão se dando muito bem. Mas acontece que o pai do Jonathan está morrendo. Por causa de quem? Do Jill. Por causa que em vez de dar o remédio pro Jonathan, ele dá drogas. Daí o pai dele toma as drogas e fica mais doente. Daí então o Jonathan começa a suspeitar, ele também ficava estudando as máscaras pra ver o que ela fazia e por aí mais. Daí ele sai pra incriminar o Jill. Daí nessa saída ele vai pro lugar onde que o Jill sempre arruma os remédios, que era droga na verdade. Mas aí o Jonathan acaba encontrando um dos personagens mais reconhecíveis de Jojo, o Robert Edward, mais conhecido como Speedwagon. Muito bem, acaba se unindo com o Jojo acaba chamando a polícia e o Jill acaba chegando pra casa. E daí o pai dele descobre tudo, estava separado, o Jill pega a máscara, acaba matando o pai do Jonathan e ele vira um vampiro. Sim, eu acho que eu esqueci de dizer isso, mas o Jill tava com a máscara antes do Jonathan sair. E ele descobriu que a máscara transforma os outros em vampiros. O
Jonathan teve que lutar com o Jill vampiro no caso. Daí acontece aquela luta, a casa pega fogo, o pai dele ele morre enterrado e acaba com o Jonathan saindo vitorioso. E o Jill morre. Fim da parte 1. Mentira, a parte 1 continua, porque o Jill sai vivo. Passa um tempo e aí a gente conta a Irina cuidando do Jonathan. Lembra quanto que o Jill falou que pegou a namorada do Jonathan? Então, essa namorada se chama Irina. Ele falou que depois da casa dele ter pegado fogo, ter feito umas merda lá, o Jill acabou morrendo. Mas na verdade não, porque depois deles ter saído por uma caminhada, ele acaba encontrando o Zeppelin, aonde que ele diz que o Jill está vivo. E o Jonathan fica arrasado, tanto ele quanto a Irina. Daí então ele acaba descobrindo uma forma diferente de acabar com o Jill, porque o Zeppelin acabou mostrando para ele o Ramon. Explicando rapidamente aqui, o Ramon seria uma espécie de respiração onde que o usuário acaba causando ondas similares às ondas do Sol. Ou seja, quanto mais ele respira, mais ele consegue controlar os poderes da circulação do seu sangue. Ou da água, dependendo da forma que ele conseguir fazer isso. Existem vários tipos de Ramon, mas o que a gente vai explicar mais é o Ramon de vida, onde que ele consegue se curar, até porque foi esse que o Zeppelin aprendeu. Muito bem, o Jonathan acaba treinando com o Zeppelin acaba ensinando as coisas pro Jonathan, eles acabam se unindo com o Speedwagon e eles saem para matar o Jill. Mas no meio do caminho eles acabam encontrando um dos escravos do Jill, que é o Jack, o estripador. Isso vocês vão ver que vai ter um monte de referências a pessoas mortas, por causa que o Araki gosta de fazer referência, tá? Eles acabam derrotando, o Jonathan acaba aprendendo mais sobre o Ramon e eles saem de lá. E eles acabam encontrando uma cidade, onde o Jill tá abrigado. Nessa cidade o Jill já tava dominando tudo, transformando todo mundo em zumbi, vampiro, tá usando aquelas treta toda, e aí eles têm que se unir de novo. Mas acaba que eles estão sendo roubados, sim, eles são roubados por um garotinho chamado Poco. Eles vão lá, conversam com o garotinho, e eles acabam encontrando o Jill. Sim, o Jill dá as caras. Eles acabam lutando pouco, mas são derrotados pelos poderes novos do Jill, até porque ele virou vampiro, e os poderes novos seriam o quê? Congelar e não aparecer no sol e soltar raio nos olhos. Isso a gente vai explicar mais pra frente. Depois deles serem atacados pelo Jill, ele acaba invocando dois inimigos poderosos para enfrentar eles. Um deles seria o Tarkus, que era um cavaleiro da Inglaterra, e outro seria o Bruford, que seria um cavaleiro também da Inglaterra, mas daí esse aí seria lutando com espadas, sabe? Vocês vão descobrir mais pra frente. E com a aparição desses dois personagens, acaba apresentando 300 anos de história atrás. 女王エリザベス1世、もう一人は美貌の23歳メアリー・スチュワート。勇者タルカスと黒騎士ブラフォードはメアリーの忠実なる家来だった。そうすればメアリーの命だけは助けよう。我々にこの要求断れるはずなし。悔いはなし。 Então eles se sacrificam, mas em último segundo onde eles iam morrer, eles acabam descobrindo que a Elizabeth já tinha morrido faz tempo e a Maria enganou eles. Isso foi uma tapiada muito grande, hein, ó. Trollou legal. Depois desse background dos personagens, acontece a luta, o Tarkus tenta enfrentar o Zeppelin, mas o Speedwagon tá cuidando do cara, usando o poder dos esquimós, que já está ligado, né? Quem tá ligado, tá ligado. A gente é apresentado que a luta tá acontecendo e o Bruford acaba sendo derrotado pelo Jonathan. Ele acaba sendo tão feliz por Jonathan ter sido um inimigo tão bom que ele acaba entregando a espada dele chamada Lucky. Mas a espada acaba sendo renominada pelo próprio dono, chamado Pluck, e acaba entregando pro Jonathan. Mas daí acontece muita merda, o Tarkus acaba ficando louco, acaba tentando matar o Jonathan e daí o Zeppelin tem que ir lá defender ele. Inclusive acontece um flashback onde o Speedwagon pergunta por onde que o Zeppelin aprendeu o Ramon e ele acaba contando que tipo, ele aprendeu depois de ter ido viajar pra Índia. Nessa Índia ele acaba encontrando um mestre dele que futuramente a gente vai saber que se chama Tom Petty. Inclusive, no final do treinamento do Zeppelin, ele acaba contando que o Tom Petty iria dizer que para terminar o treinamento do cara, ele precisava saber de uma coisa, e essa coisa seria a morte dele. 古からの刺繍漂う密室で幼子が門を開く時鎖でつながれた若き獅子を未来へ解き放つため Porque o Zeppelin acaba morrendo para defender o Jonathan.
ele acaba usando seu último Ramon para poder curar as feridas do Jonathan, fazendo o Jonathan ter força suficiente para derrotar o Tarkus. Depois do funeral do Zeppelin, eles acabam indo para a cidade do Poco, onde o Poco acaba descobrindo que a irmã dele foi capturada pelo Jill. E com isso, Jonathan, Speedwagon e o resto da pessoa que estava se unindo com ele foi apresentado por um monte de personagem novo. No caso são 3, né? Que seria o Dari, que era um amigo do Zeppelin, o Pomped, que era um mestre do Zeppelin, e o Stark, que era um companheiro do Zeppelin. E eles foram todos chamados pela carta que o Zeppelin mandou para eles. Por isso que eles estão se ligados a esse tipo de coisa. Muito bem, eles acabam se unindo e vão lá matar o Jill. Eles chegam no castelo, acabam com os monstros e salvam a irmã do Poco. Daí tá tudo bem, mas daí eles vão enfrentar o Jill. Daí o Daddy acaba tentando enfrentar ele com uma estratégia que ele achou que ia ganhar de uma vez por todas. Mas daí infelizmente ele não ganhou e acabou sendo decapitado pelo Jill. Como o seu último suspiro, ele usou o último Ramon que tinha na sua cabeça e jogou uma flor na cara do Jill. E tem muita gente que fica confusa, tipo, se o Ramon é uma habilidade de respiração, então como é que ele usou o Ramon quando que a cabeça foi decapitada? Pois bem, para vocês que não entendem, o Ramon não precisa necessariamente ser respirado. Ele pode ser tipo guardado por certo tempo e ter usado no seu último momento. Foi assim que o Ramon do Zeppelin funcionou no corpo do Jonathan, porque ele já tinha guardado e usou seu último Ramon naquele momento. E a mesma coisa aconteceu com o Daddy. Depois da morte do Daddy, o Jonathan acaba enfrentando o Jill, enquanto os outros ficam segurando os demônios do Jill. Eu não vou dizer o nome de todos os demônios, até porque são uma grande maioria figurante, né? Então não acho que não precisa ser necessário falar. Acaba acontecendo a luta, o Jonathan acaba usando a arma que ele ganhou, mas acaba perdendo ao mesmo tempo. O Jill acaba sendo cortado pelo meio, acaba perdendo a cabeça, acaba perdendo o corpo, acaba perdendo tudo, foi jogado pra fora. E com seu último suspiro, ele usou o raio dos olhos. E com isso, o Jonathan finalmente pode dormir, porque o Jill foi totalmente derrotado. Só que não, porque depois do casamento com o Jonathan com a Irina, eles foram viajar para as Américas. Mas daí acontece um grande ataque ao navio que eles estavam, a gente acaba descobrindo que o Jill acabou saindo vivo. De alguma forma a cabeça dele ficou viva por certo tempo. Ele estava sendo levado por um caixão que estava no navio, assim ele conseguiu ir para lá. Ele acaba usando seu raio de luz nos olhos, no caso que é aqueles raios que ele usou no último suspiro contra a última luta com o Jonathan, e acaba atacando o Jonathan, assim fazendo ele não usar muito Ramon. Aí você já vê que o Jonathan vai morrer de qualquer jeito. A Irina chega e acaba dando uma motivação pro Jonathan. Ele usou o seu último Ramon no servo do Jill, fazendo o navio ficar parado por certo tempo. Ou seja, vitória mais ou menos pro Jonathan e pra Irina, né? Porque ninguém sai vitorioso, literalmente. E como a despedida linda da Irina com o Jonathan, ele acaba pedindo para levar o bebê com ela. Ela acaba entrando pro caixão, o Jonathan acaba segurando a cabeça do Jill e o navio finalmente é explodido. Infelizmente, Jonathan e Jill são mortos, mas a Irina e o bebê que eles estavam carregando está num caixão em beira em alto mar. Depois de 2 dias, a Irina é salva. E acaba finalmente a parte 1 de JoJo's Bizarre Adventure. そして石仮面の伝説はひとまず幕を下ろす。しかしそれはまた新たな冒険の時代の始まりでもあった。 Nossa, que coisa, vai ser um inferno editar esse vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar ligado no conteúdo que eu vou lançar aqui por diante. E eu acho que eu vejo você na próxima, meu telespectador. E não se esqueça de falar pra mim se vocês querem mais vídeos de hoje, tá? Falou! To the bump, to the bump, to the bass, bump to the bump, to the bump, bump to the bump, to the bump.